Reparem, os restos do coquetel Molotov ainda estão lá. E esse aqui é o gargalo da garrafa que foi incendiada e jogada. Foi assim que acabou. Um caminhão queimado, terrivelmente queimado, sei lá. É que nunca tinha visto um caminhão queimado antes. Por isso, para ser honesto, estou impressionado com tudo isso. Pessoal, hoje vou mostrar para vocês como as pessoas fogem da Venezuela. O gás lacrimogênio é tão cáustico que até queima a pele. Ok? This way. A situação tá ficando tensa toda hora. Além disso, me encontrei aqui com aqueles bandidos de moto com que os manifestantes atacam. Hoje começaram a atirar essas bolinhas de vidro com estilingues. E como é que as pessoas sobrevivem quando a eletricidade é cortada em todo o país? Carne podre nos mercados, geladeiras não funcionam e outros se banham em calhas. No final do vídeo, vou dizer para que outro país vamos. Se inscreva agora e curta. É como as pessoas vivem. O que está acima do rio é a Venezuela, abaixo está a Colômbia. O fluxo de pessoas que fugiam da bela terra sem papel higiênico antes era assim. Claro, não todos os dias e nem todos nesta fila deixam a Venezuela para sempre. Mas mesmo assim, agora as fronteiras são assim. Arame farpado e uma proibição oficial de cruzar. Mas mesmo assim, as pessoas continuam fugindo. Em trilhas ilegais, pegando equilíbrio e seguindo em frente pelas pedras. Quem estiver sozinho sem família não se esquenta e atravessa o rio. Aqui os caras organizaram uma travessia para as famílias. Um pallet de madeira, um cilindro de borracha, mas o rio é tão rápido que mesmo assim tá levando. As pessoas levam tudo que pode valer pelo menos alguns centavos. Aqui o cara carregando um fogão a gás, que loucura. Outro tá indo com um vaso sanitário na cabeça. Esses estão levando a cama familiar. Não queriam deixar para trás. Preste atenção, a pessoa tá carregando uma cabeceira. Quantas pessoas você acha que fugiam da Venezuela recentemente? 15 mil, 150, 1,5 milhões ou 3,5 milhões de pessoas? De acordo com a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, em fevereiro de 2019, o número de pessoas que deixaram a Venezuela chegou a 3,5 milhões. Com uma população atual de 32 milhões de pessoas. Isso é quase 10% da população total do país. Eles geralmente fogem para a Argentina, um dos países mais desenvolvidos da América do Sul, para o Brasil, Chile e Equador, mas acima de tudo para a vizinha Colômbia. Primeiro, está entre as 5 economias mais ricas e depois está perto, e é claro, que tem menos patrulhas militares nessa fronteira, o que é muito importante. O mais difícil é chegar à linha de demarcação. É muito perigoso para um estrangeiro ir de carro de Caracas para lá, pois de fato é uma área tribal. Vamos uma hora de avião e mais 3 horas de carro. Quanto mais perto da fronteira, mais militares. Na fronteira mesmo são poucos, mas nas aproximações são muitos. A cada 10, 15 quilômetros tem postos. É que estamos indo para lá no momento em que a situação na região é mais tensa. É a região mais opositora. Eles odeiam Maduro e todos os associados dele. As pessoas vão aos protestos, queimam carros da polícia, tocam fogo nos pneus, então os militares bloqueiam as ruas, expulsam os grupos de oposição para que eles não se unam em uma grande multidão incontrolável. Aqui está mais um confronto. Estamos indo de táxi normal, mas os militares bloquearam a estrada. Os locais que já estão de saco cheio do exército de Maduro estão indignados por terem bloqueado a estrada. Eu saio do carro, pego o telefone e o O militar simplesmente não gostou do que eu estava filmando, então ele decidiu tirar meu celular. Comecei a me defender, mas de repente os soldados começaram a lançar bombas de gás lacrimogênio na multidão. Porra! O operador Azati pega a bolsa e vai para a rua. As bombas de gás lacrimogênio significam que, em 15 segundos, os olhos vão ficar com tanta irritação que não vai se dar para ver nada. Será impossível respirar. Então, se a polícia for com os cacetetes, tem que aproveitar esses 15 segundos para se esconder em algum lugar, em uma ravina ou em algum lugar, para que você simplesmente não seja esmagado, porque depois você simplesmente não vai ver ninguém. No meio dessa confusão, algo estranho acontece. Nosso motorista de táxi dá meia volta e vai embora. No carro dele fica a bolsa com tudo, passaporte, computador, com todos os materiais que gravamos, dinheiro, cartões. Naquele momento,
momento, eu não tava nem aí pra filmar, mas a Zat se esqueceu de desligar a câmera quando a escondia na bolsa. Então aqui se ouve tudo o que estava acontecendo. O taxista ficou com cerca de $4.000 no banco de trás, considerando o preço do MacBook e outros equipamentos e o dinheiro que a gente tinha. São 400 salários mensais dele, então dá pra viver tranquilo durante alguns anos. Quando eu já tinha me despedido de tudo, de repente, nosso amigo apareceu do nada. Aqui não dá pra ver, mas eu abraçava como se fosse minha filha. Sim, eu tenho uma filha. Ele trouxe tudo de volta inteiro intacto. As pessoas na Venezuela são realmente muito boas. Vamos para a fronteira. A polícia venezuelana bloqueou os últimos 10 quilômetros da fronteira com a Venezuela para os veículos. Temos que chegar à fronteira em motos. Uma grande quantidade de militares e policiais estão de plantão nas ruas. Tem também muitos grupos de oposição na estrada. Venezuela Gangsta Music. Se você estiver indo de ônibus com um militar ou até com um oficial de Maduro, as pessoas vão te apedrejar. Aqui incendiaram 3 ônibus. Nesses ônibus estavam os músicos que cantaram em um concerto em apoio a Maduro. Foi organizado aqui na estrada, tipo para apoiar o regime. Vidros quebrados, painéis, tudo de alguma forma pode ser reciclado e vendido. Arrancaram com raiz. É um círculo vicioso. Se for um cara comum, os militares não te deixam entrar. Mas de quem realmente se deve ter medo são as pessoas de máscaras em moto. Eles podem atirar sem saber quem você é. São os chamados coletivos. Encontramos eles bem ao lado da fronteira. 4 motos, 2 homens em cada, estão esperando o líder. Preste atenção, as pessoas comuns ao redor imediatamente se acalmam e saem para os lados. Aqui vem o líder de camisa vermelha. Juntos, eles começam a se dirigir para a polícia. Parece que algo está prestes a acontecer. Eles os deixam passar em silêncio. Os motoqueiros até levantam o dedo para cumprimentar os policiais. Olha, o líder tem uma arma pendurada no cinto. E acredite em mim, é a coisa mais inofensiva que ele tem. Outro detalhe interessante, cartão de credencial em uma das motos. Eles foram distribuídos naquele dia para todos aqueles que vieram da parte do governo. Ou seja, é um grupo credenciado. O gás lacrimogêneo é tão cáustico que até queima a pele. Ok? This way? Ok, a situação é muito tensa em todas as áreas, cidades e vilas na fronteira deste país do lado venezuelano. A situação tá ficando tensa toda hora. As armas nas mãos dos militares são metralhadoras que disparam bombas de fumaça. Não os poupem. Aqui está um homem especial com uma bolsa com novas munições. Os jovens têm escudos nas mãos. Se escondem atrás de tudo que podem trazer. Arrumaram uma poltrona da avó em algum lugar. Para escalar a ponte de baixo, eles fazem essas escadas caseiras de troncos de árvores. Eles estão tentando tirar o maior número possível de câmeras de segurança para que a polícia não os identifique e não os pressione depois nas delegacias um por um. Jogam pedras ou misturas incendiárias. Os mesmos coquetéis Molotov. Gasolina e tudo a mais. Não vamos listar toda a composição para que não sejamos bloqueados. Mas o pior não são os coquetéis. Se pode desviar fácil deles. Mais desagradável são os estilingues. Eles atiram essas bolas de vidro. A propósito, no capacete de um militar tem um buraco exatamente de uma dessas bolas. Eles também lançam garrafas com misturas incendiárias. Existe um sistema assim. 2 puxam e 1 lança. Normalmente, é assim que se lança uma pedra grande. Pedras enormes. Máscaras de gás são uma coisa cara na Venezuela. Nem todos têm. Os jovens as fazem com as próprias mãos. Uma garrafa de plástico normal se coloca no nariz. O algodão se enfia na boquinha, ou alguma coisa parecida para a pessoa poder respirar. O reforço tá chegando. Carro blindado com torre giratória. É uma coisa muito perigosa. Pode entrar no meio da multidão, esmagar as pessoas e jogar bombas para todos os lados. Na Venezuela surgiu um segundo presidente que reuniu em torno de si a oposição. O que aconteceu? Em janeiro de 2019, um homem chamado Juan Guaidó, um oposicionista, se proclamou presidente. Ele não era apenas uma pessoa comum, foi presidente do parlamento venezuelano. Este Guaidó foi reconhecido por mais de 50 países, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Trump. Há 6 meses, tem 2 presidentes no país. A confusão na fronteira com a Colômbia começou quando Guaidó disse que o país precisava de ajuda humanitária oferecida pelos americanos e enviou caminhões do lado da Colômbia. Maduro disse que nunca e bloqueou todas as 3 pontes que ligam os 2 países. Agora estou na fronteira entre Venezuela e a Colômbia. Ainda estou na Venezuela. A Colômbia está literalmente a 1 quilômetro de distância. Os venezuelanos fecharam a ponte que liga os 2 países. Bloquearam mesmo. Aqui em primeiro lugar tem uma cerca de ferro. Então tá vendo atrás de mim? Cerca de concreto. Depois enormes caminhões virados de ferro, que eles também soldaram com uma máquina de solda no corrimão. Tudo isso
Isso foi feito no caso de pessoas tentarem entrar do lado colombiano, tentando entregar ajuda humanitária. O lado venezuelano acredita que isso não é apenas ajuda humanitária, mas uma tentativa de interferir nos assuntos internos do país. No caso de tentarem entrar não pela ponte, mas por terrenos acidentados. Estão vendo? Cavaram um enorme fosso de terra. O avanço finalmente começou em 2 outras pontes e terminou com esses mesmos caminhões queimados. Como os rapazes usam os coquetéis Molotov o tempo todo, eles atearam fogo naquele mesmo caminhão que ainda está na ponte. Agora a polícia está tentando afastar a rapaziada da ponte. Empurram-os para o mais longe possível. A terceira é a ponte Simón Bolívar. Até recentemente, era o mais popular entre aqueles que deixavam a Venezuela. Algum dia a ponte era assim. Em 2015 foi proibido passar de carro, pois tinha muita gente. E agora nem pode andar. As pessoas ficaram com raiva, pois muitos venezuelanos que vivem em áreas de fronteira trabalhavam na Colômbia, na cidade mais próxima, Cúcuta. E as fronteiras fechadas significam que ou eles perdem seus empregos ou atravessam o rio todos os dias, cruzando a fronteira ilegalmente. E mais 5 segundos para você adivinhar para onde essa fila enorme de carros para cruzar a fronteira, para obter placa, para reabastecer ou consertar carro. A resposta certa é para o posto de gasolina. Até recentemente, muitas pessoas ganhavam dinheiro exportando gasolina quase gratuita da Venezuela para a Colômbia. E nem mesmo em latas, mas em seu tanque. Porque as latas ainda precisava comprar. Reabastecem, levam para lá, drenam com uma mangueira e deixam um pouco para voltar. Se a Venezuela custa 6 bolívares por 1 litro, ou seja, pela taxa de câmbio hoje, 1/1000 de dólar, então lá já é meio dólar, ou seja, 530 vezes mais caro. E é claro que os venezuelanos o vendem abaixo do preço de mercado, ou seja, o tanque de gasolina que compraram por 5 centésimos de dólar pode vender por cerca de 26 dólares. Quando as pessoas não tinham mais nenhuma oportunidade de ganhar dinheiro, elas ficaram indignadas. Os jovens começaram a protestar. À esquerda está a Colômbia, à direita está a Venezuela. As pedras que os manifestantes atiraram aos militares. Todo o caminho cheio de pedras. Eles não têm nenhum tipo de preparação especial. Então eles usam essas coisas de contraplacado como um tipo de escudo. Também usam essas caixas de ferro. Tá lá uma delas, ali ó. Tá difícil, porque não se sabe em que momento pode começar a agressão. Algumas centenas de metros dos militares no dia do avanço dos caminhões, se reuniu um grupo de homens, adultos comunistas socialistas. Todos apoiam Maduro. Sim, tem gente assim também. Normalmente são os pobres, que estão felizes em receber pelo menos algo de graça. Táxis, às vezes cestas básicas. Alguém foi transferido da favela para uma casa na cidade. Sim, tudo isso acontece. Quando Maduro se dirige a eles nos comícios com a pergunta: vocês querem pagar a eletricidade como em todos os outros países? Eles respondem: não, claro que não. Então diz ele, não se pode deixar os protegidos americanos chegarem ao poder com a merda do seu capitalismo. É por isso que mesmo aqueles que apoiam Maduro, que foram trazidos de ônibus, estão prontos não só para reunir no palco, com um concerto em sua homenagem. Eles estão realmente prontos para lutar por ele. Eles enfiam paus, transformando-os em lanças, catam pedras, colocando-as em recipientes deixados dos lanches distribuídos. Eles estão esperando oposicionistas, que estão sendo detidos pela polícia a 200 metros daqui. Parece que eles estão tensos, mas quando o reforço chega, eles estão prontos para ir, rasgar e atirar. Se você gosta do que fazemos, pode apoiar a mim e a minha equipe com doações no Patreon ou no PayPal. Todos os links estão na descrição. No momento, as pessoas ainda não entendem o que aconteceu. Alguns minutos atrás, acabaram de apagar a luz. A cidade inteira ficou sem luz. A câmera dificilmente consegue captar esta escuridão, mas podemos ver muito bem os faróis dos carros ligados, dá para enxergar. A eletricidade desapareceu em 22 a 23 estados da Venezuela. Do espaço, o país parecia assim.
Em comparação, nem com os Estados Unidos, pelo menos com o Brasil ou a vizinha Colômbia, a rede celular desapareceu completamente no país. Por causa de toda a loucura, não conseguiram salvar a criança desta mulher. O médico disse que o dia de trabalho no hospital já terminou devido ao apagão. Então tive que ir a outro hospital para que ela seja atendida. A menina estava com cólicas. Ela começou a regurgitar e em seguida, em algum momento, ela passou a ter espasmos. Outra coisa que pararam de fazer foi a diálise. É quando os rins param de funcionar, mas se pode viver se fizer o procedimento de limpeza de toxinas e sais regularmente, praticamente toda semana. Devido à falta de eletricidade na Venezuela, pararam de fazer isso. Não tem geradores de energia de reserva nos hospitais. São públicos. É curioso que em alguns centros comerciais tem geradores. Fiquei boquiaberto. O prédio onde fica uma das instalações da empresa petrolífera pública, a propósito, muito rica, a energia do gerador aqui é suficiente para manter a luz acesa mesmo durante o dia, quando falta luz em toda a região. Gente, compartilhe com pelo menos um hospital. Tem tanto petróleo, tá louco. Imagina, não tem eletricidade aqui. Na moral, você não pode falar com ninguém ao telefone porque ficou sem bateria e acabou. Este vendedor, na verdade, até hoje, estava laminando documentos. Ou seja, você chega, imprime, lâmina e etc. Então, hoje, tá vendo? Ele percebeu que ninguém precisa de documentos, mas todos precisam carregar celulares. Então ele trocou de atividade. Aqui ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tomadas que estão todas ocupadas agora. É uma loucura. Custa 500 bolívares. Uma situação difícil, mas como viver sem comunicação? 500 bolívares, pela taxa de câmbio na época, era cerca de $0,07, cerca de 0,7 reais. A mulher que organizou tudo isso, obviamente, tem medo de ser punida por esse tipo de negócio. Ela está em frente à câmera. Não vamos mostrar a cara dela. Perdemos contato com os nossos parentes, não há notícias do que está acontecendo no país. Quando a situação for corrigida, não sabemos nada. Não havia eletricidade por quase um dia. 20 horas depois, ligaram por 1 hora e desligaram novamente. Começaram arrastões. Cidade de Maracaibo. A multidão destrói lojas e retira tudo que pode alcançar. Aqui as mulheres dividem algumas salsichas em casca natural. Devido às falhas de geladeiras, as pessoas começaram a comprar carne estragada. Aqui o jornal cita as palavras de pai local, de 3 filhos, compra pedaços de carne enegrecidos. Cheira um pouco mal, mas você lava um pouco com vinagre e limão. Os semáforos também não funcionam. Aqui está um cruzamento. Atrás de mim, esses de pedestres não funcionam. Não. Os principais semáforos também não funcionam. Em geral, a situação na rua é muito mais tensa. Porque, bem, especialmente à noite. Para dizer a verdade, toda noite se ouvia tiroteiros. Em todos os lugares, multidões de pessoas que quase caem, descem das encostas íngremes com enormes garrafas para pegar água. Apesar do fato de que o rio é sujo, sei lá o que, eles infundem e bebem essa água. Não tem mais onde conseguir. Para tomar banho, usam água ainda mais suja. O pai e o filho entraram na sarjeta. Me explica, tá tomando banho aqui? Sim, não temos luz nem água. E o tanque de água não vem? Não tem nada disso. Com o corte de energia, se tornou quase impossível viver em cidades pequenas. Em busca de comida para pagar com um cartão ou dólares, tivemos que dar a volta por toda a cidade. No final das contas, ficamos todos com a intoxicação depois de comer bolinhos locais. Não saímos do hotel o dia todo. Depois começamos a nos alimentar só com bananas. E teve um dia que, além deles, não havia absolutamente nada para comer. Café da manhã, bananas. Almoço, bananas. Jantar, bananas. Então percebemos que precisamos ir embora pelo menos para a capital Caracas. Mas descobrimos que é muito difícil. Não tem aviões, não tem ônibus e alugar carro ainda por cima fora de Caracas. Vai ficar cansado só de explicar para as pessoas que esse serviço existe. Pegar avião de uma cidade para outra, nem mesmo para o exterior. Só de uma cidade para outra já é um grande problema. É impossível comprar a passagem na internet. Bem, é impossível. Isso é impossível. Tentamos sair da cidade e da fronteira durante 3 dias. No final das contas, uma mulher local da Venezuela nos ajudou muito. Ela fez tudo para a gente. Agradecemos muito de coração. Você deve chegar ao aeroporto pelo menos 3, 4 horas antes da partida. Porque se você chegar mais tarde, sua reserva será cancelada. Então você chega ao aeroporto e esse aqui, olha, parece um grande supermercado pelo tamanho. Então você chega nesse aeroporto, então começa o mais divertido para as pessoas que não são da Venezuela. Porque você não pode pagar com um cartão Visa. Pagar com cartão de débito local também é impossível. Você só pode pagar com um cartão de crédito local. Graças a Deus,
A mulher foi e arrumou um super esquema. Sei lá, eu acho que isso é completamente impossível em qualquer outro lugar. Um de nós tem bagagem, então eles vão pegar essa bagagem dele como fiança. Eles fizeram um acordo, e quando chegarmos a Caracas, vamos ter que ir e pagar esta passagem lá. Em Caracas, os cartões internacionais são aceitos, e só depois disso eles vão entregar a bagagem dele. Graças a Deus nos deram um cartão de embarque. É assim, cartão de embarque é simplesmente o orgulho deste aeroporto, eu acho. É um pedaço de papelão da caixa de sapato enrolado em uma fita adesiva. E por cima, colaram adesivo laser. É o nome da companhia aérea. Este é o meu lugar número 3. Porra, nunca tive um cartão de embarque assim. Pessoal, no meu canal vocês encontram muitos vídeos interessantes. Acessem meu canal e aproveitem. Caracas me pareceu uma Nova York quando voltei, mas a água nas lojas também tá acabando pouco a pouco, e depois os alimentos, até no hotel mais caro de Caracas. Aqui só uns 10 quartos estão ocupados, e todos por jornalistas. A propósito, um detalhe interessante, os jornalistas são hospedados em certos andares, os mais altos. Dizem que nos quartos onde tem escuta instalada. Mas, para ser honesto, eu nunca escondi minhas emoções sobre a Venezuela dentro do meu quarto. Então, ou as escutas, como sempre, não funcionam, ou eles são muito tolerantes. É impossível comer à noite na Venezuela. Os restaurantes estão fechados às 19 horas. Mesmo no hotel mais caro, o restaurante se fecha às 7 da noite. Tem room service. Mas um prato de sopa custa $20. Por isso se pode comer assim. Um macarrão de supermercado que se parece com um secador de cabelo. A farmácia venezuelana hoje em dia está assim. Contém apenas 5 tipos de medicamentos, orgulhosamente colocados em toda a largura da prateleira. Esta é a maneira mais comum na Venezuela. Quando tem poucas mercadorias, eles distribuem por toda a prateleira para que não pareça vazio. Se você ficar doente e não trouxer nenhum medicamento com você, vou ter que usar o palavrão da edição anterior. Os russos locais que vivem aqui normalmente trazem medicamentos da Rússia, e para todas e todos os casos, para durar o mais tempo possível. Esta é a principal rua pedestre de Caracas, onde absolutamente tudo está fechado agora. Olha, o KFC aqui, tá vendo? As pessoas estão lá sentadas, são funcionários, saíram para trabalhar porque devem, mas eles não podem fazer nada. Frigoríficos, coolers não funcionam. Não se pode pagar com cartão. É praticamente impossível comprar qualquer coisa agora. Se você não tiver bolívares em forma de papel, porque ninguém aceita cartões, porque é óbvio que todo esse sistema está ligado à eletricidade. É a primeira coisa. Em segundo lugar, por algum motivo, ninguém aceita dólares agora. É impossível sacar dinheiro no caixa eletrônico, porque não funciona. Vou mostrar para vocês agora como é um caixa eletrônico. É isso mesmo. Este caixa eletrônico parece que nunca funcionou antes. Mas esse aqui, o vizinho, está em um bom estado. O caixa eletrônico não funciona. Aqui uma loja rara que funciona. A luz está tremendo, mas pode escolher os sapatos. O empresário se preocupou em instalar um gerador, mas ainda assim não consegue vender nada. Tá balançando a cabeça de aborrecimento. A transação não passa porque as pessoas no banco não são tão trabalhadoras. Adivinhe quem administra esses bancos. Não vai ter opção da resposta. O apagão em todo o país foi causado por um acidente na central elétrica. É surpreendente que em um país enorme de 32 milhões de habitantes só tem uma usina. Ela pegou fogo. Maduro disse que foi um ataque cibernético. De onde acha que veio esse ataque? Tá certo. Guaidó, em geral, se põe no lugar de um graduado da escola venezuelana. Para que ir para a universidade? Para trabalhar onde? Em estruturas? Ou seja, pegar subornos? Ou ser mineiro? Ou bandido? Pois é, aqui não tem nem progeres para proteger a central de um ataque de hackers. Quem fica, ou vira bandido, ou de uma forma ou outra adere ao regime. Não tem mais dinheiro em lugar nenhum. O lugar mais incomum para onde eles fogem de Venezuela é uma ilha a 80 quilômetros daqui. De fato, pertence ao Reino dos Países Baixos. Sim, aquele mesmo, com a capital em Amsterdã. Sim, eu também fiquei chocado. Onde está a Venezuela e onde está a Holanda? Eles falam holandês e dialeto local aqui. Os direitos humanos e o padrão de vida aqui, é claro, não são como na Holanda europeia, mas também não são como na Venezuela. Nunca vi nada disso na minha vida. Um aeroporto enorme, um aeroporto internacional, do qual dezenas de aviões partem simultaneamente para diferentes países do mundo. Está sem energia. Tem algumas luzes acesas, mas funcionam com geradores. Mas o aeroporto principal não está ligado à eletricidade.
Nenhum sistema de check-in funciona. Nenhum sistema de check-in de bagagem funciona. Duas filas enormes de meio quilômetro se estendem por todo o aeroporto. Eles vão para um ponto em que está uma pessoa infeliz e verifica manualmente os passaportes. E aparentemente os compara com as pessoas que compraram passagens manualmente com as listas. É uma verdadeira confusão. Falta 1h30 até o voo. Mas uma pessoa é atendida durante 10 minutos. O esquema de passe é o seguinte: um representante da companhia aérea com a lista na mão grita o nome do passageiro. A multidão começa a repeti-lo e a gritar para encontrar essa pessoa. Ele responde, passa pela gente, vai para o check-in. No balcão, uma pessoa escreve manualmente em um papel seu nome, número do cartão de embarque, etc. O mesmo acontece com a bagagem. Eu ainda esperava que a minha caixa chegasse, mas infelizmente, devido ao fato de que no aeroporto não funcionam quaisquer sistemas de ventilação e ar-condicionado. Aqui parece uma sauna. Olha, tô suando horrores. E todas as pessoas estão no mesmo estado agora. Parece que agora vai começar algum tipo de protesto ou algo assim. Porque as pessoas estão aqui esperando horas e horas. E pela velocidade que a fila anda, ainda vão ficar umas 20 horas. Um detector de metais não funciona. Então as coisas são separadas manualmente. Ninguém tem pressa. Revistaram só o bolsinho menor, por exemplo, e o grande nem olharam. Realizar um ataque terrorista nessas condições, é claro, é muito fácil. No controle de fronteiras, é a mesma coisa. As funcionárias que estão lá não têm nenhum sistema eletrônico. Não podem verificar seu passaporte, não podem verificar se você está em algum banco de dados terrorista ou algo parecido. Apenas olham, nome, sobrenome, número de voo, carimbam, perguntam como você está, onde você esteve e deixam passar. A zona de duty free é como no filme Eu Sou a Lenda ou no filme Langulha. Algo parecido. O único local que funciona no aeroporto é esta barraca, onde, como venezuelanos gostam, as latas de Coca-Cola são espaçadas por toda a vitrine. A única coisa que se pode comer neste lindo aeroporto são os biscoitos que meu maravilhoso operador de câmera trouxe. Sabe, são feitos de farinha de trigo bem grossa. Depois de 4, 5 horas, finalmente entramos no avião pela escada rolante, que não funciona. Como eles não conseguiram carregar o avião, nem com água, nem com comida, nem fazer a manutenção. Tivemos ainda de fazer a parada na República Dominicana, fazer um pouso não planejado lá, e só depois partir para casa. Enquanto isso, minha bagagem está começando a se estabelecer em algum lugar na terra venezuelana. Pessoal, me desejem sorte e assinem já o meu canal. Pessoal, se gostaram desse vídeo, compartilhem com seus amigos. Isso vai ajudar muito a divulgar esse vídeo. Пожелайте мне удачи и подпишитесь обязательно прямо сейчас.